razão desse fundo, que cada banco tinha o seu percentual e era comunicado, era feito a previsão de propaganda, que o responsável pelo Banco do Brasil junto ao Fundo VisaNet encaminhava o pedido, que são esses. Quem era esse responsável? Na época, era Léo Batista dos Santos. Vossa Excelência afirma que o senhor Henrique Pizzolatto jamais fez essa determinação, não é isso? Jamais, porque ele não era representante do Banco do Brasil junto ao fundo. Estou satisfeito. Tá? Se os ministros quiserem fazer outra pergunta. Obrigado, Vossa Excelência. Tu vai ficar olhando ali, tu vai se vendo e todo mundo vai te vendo. Será que tá no ar? Vou saber que as meninas... Não, mas por aqui não aparece também, olha lá? Não, pra mim tá dando ar, tá vendo? Tá contando lá em cima, não tá? Contando como? O contador tá contando lá em Tá cima? contando? 29. Então, pra mim tá. Gente, tivemos uma pequena queda de sinal, coisa natural, né? Mas nós vamos retomar aqui a entrevista com o Dr. Sávio, que já tinha falado acerca da surpresa que foi a postura do ministro relator, ministro Joaquim Barbosa, em ter se dirigido somente a um advogado, que foi ao advogado do Henrique Pizzolatto. Estamos aqui ao vivo com o Dr. Sávio. Ele também falou sobre a questão da avaliação desta conduta do ministro. E ele estava agora, a pergunta era, Dr. Sávio, afinal, quem determinou o pagamento para a agência de propaganda DNA? Quem determinou o pagamento, como eu mostrei na minha defesa oral, foi o Léo Batista dos Santos. E por que foi ele? Porque ele é o único representante responsável do Banco do Brasil junto ao Fundo VisaNet, conforme estipula o próprio regulamento da VisaNet. A VisaNet exigia que o Banco do Brasil ou todos os seus representantes indicasse um representante exclusivo junto ao fundo. Então o único que poderia falar internamente dentro da VisaNet era Léo Batista, que era indicado pelo Banco do Brasil. Obrigado, Dr. Sávio. Uma outra questão também muito interessante. O Fundo de Incentivo VisaNet, afinal, ele é público ou ele é privado, Dr. Sávio? Ele é eminentemente privado, né? Isso ficou muito claro e transparente nas provas que nós produzimos durante a instrução processual. A própria perícia e a VisaNet explica isso nos quesitos formados pelo ministro relator, que o fundo é eminentemente privado e que não tem participação no aporte de recurso financeiro de nenhum dos seus acionistas, muito menos do Banco do Brasil, né? Como é que gere, como é que obtém esse recurso? Esse recurso vem a partir da venda dos cartões de crédito. Como? Cada um de nós, né? Por exemplo, você, Alexandre, que tem um cartão Visa, né? Você tem o seu cartão, você vai fazer uma compra lá na loja, comprar umas balinhas em um cartão de crédito, um percentual desse seu valor
vai diretamente para o fundo VisaNet, né? Então isso é esse fundo que é composto privado. Então todos vão, e a partir da composição do fundo é que é utilizado por cada acionista, membro, que vai fazer a partir do seu projeto que tem. O fundo, além de ser privado, tem autonomia administrativa interna, não depende de relação com o Banco do Brasil, existem os comitês próprios, isso está nos autos, onde eles decidem se aprova ou não qualquer proposta de propaganda. Eles são independentes do Banco do Brasil, não há qualquer vinculação do Banco do Brasil ou junto ao fundo VisaNet. Doutor Sávio, então a pergunta que eu vou lhe fazer agora, eu acredito que depois de quem está nos ouvindo e todo mundo no Brasil que tomou conhecimento, também gostaria de fazer. Se o fundo VisaNet é um fundo de recurso privado, se o Henrique Pizzolato nunca teve nenhuma ingerência, nunca foi o representante do Banco do Brasil na VisaNet, e o senhor comprovou isso, então a pergunta não é nem se, comprovado que está nos autos, que Pizzolato nunca foi dirigente da VisaNet, comprovado que está nos autos, que o fundo de incentivo VisaNet é um fundo privado, afinal, por que Henrique Pizzolato está nesse processo, doutor Sávio? Olha, isso é uma dúvida que eu acho que meu cliente tem desde da denúncia, né? Exatamente por isso que você falou, ele não pode decidir sozinho, ele não era representante do Banco do Brasil junto ao fundo VisaNet, nunca participou de qualquer atividade interna da VisaNet, isso está provado não só pelos quesitos que foram formulados pelo ministro relator, mas pelas testemunhas que foram ouvidas, né? A própria diretora de marketing da VisaNet afirma que o Henrique Pizzolato nunca participou de nenhum comitê ou gestão administrativa da VisaNet. Agora, o porquê dele estar ali certamente passa por uma fantasia, né? O que eu comentei na minha defesa, de um ilusionismo jurídico próprio de quem está tentando, de forma irresponsável, condenar pessoas e não obter a real verdade dos fatos. Doutor Sávio, obviamente o senhor, como um brilhante advogado, o senhor tem a obrigação de fazer a melhor defesa. E aqui eu quero lhe dar os parabéns da nossa equipe, de todos nós que viabilizamos essa entrevista ao vivo, pelo brilhante trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Eu não sei se eu vou exagerar na pergunta, porque eu gostaria de tentar adentrar um pouco no aspecto político do porquê disso tudo. Muito se diz que, do ponto de vista de uma decisão eminentemente técnica, o resultado seria um. Mas existe toda uma pressão política de setores que a gente tem identificado aqui, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, porque, por exemplo, saiu uma entrevista recente de um eminente professor, Celso Antônio Bandeira de Mello, que foi publicado pela Conjur, aonde ele afirmou que a imprensa, setores da mídia, jogaram pesado na tentativa de derrubar o presidente Lula. A respeito disso, o senhor tem alguma opinião? O senhor acha que isso é papel dos militantes? Como é que o senhor enfoca isso? Porque é uma coisa que causa espécie a qualquer pessoa tomar ciência do que a gente está tomando ciência quando o senhor comprova o que o senhor acabou de afirmar. A relação do direito político é imbricada. O que eu posso dizer, e aí eu não posso, até por uma questão ética, falar das outras defesas, o que eu posso afirmar pelo meu cliente, não só pelas provas, mas pela convicção pessoal que também tenho, é a sua inocência. Ou seja, está provado nos autos que o Henrique Pizzolato não tinha poderes para decidir sozinho internamente no Banco do Brasil, está provado que ele não tinha poderes de ingerência junto ao fundo VisaNet, nenhuma decisão dele foi individual e pessoal, então isso já demonstra que numa decisão técnica, numa decisão com base nos autos, essa relação, esse processo vai ser julgado improcedente e com certeza o meu cliente vai ser absolvido, né? Até porque também está provado que o fundo VisaNet é independente
não sofre influência do Banco do Brasil e é um fundo privado, eminentemente privado. Agora, os aspectos políticos que permeiam toda a base de dados, de debate da sociedade, né, isso é algo que foi fixado a partir da própria abertura que o Supremo deu na sua filmagem, do que a imprensa quis fazer, ou seja, politizar esse debate. E aí o grande debate político em todo o Estado Democrático de Direito é pela sociedade civil. Ou seja, são pelos os atores sociais, as pessoas que têm as suas comunidades no bairro, o movimento sindical, os movimentos de base, é que tem que fazer esse debate mesmo efetivo e transparente. Eu acho que isso é o ponto mais importante dessa relação, mostrando que a política ela não pode sobrepor ao direito que está na defesa e na preservação dos direitos individuais fundamentais de todo cidadão.